O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, é o domingo da Palavra de Deus. Todos os domingos, todos os dias, são domingos de abrirmos o coração para acolhermos a Palavra de Deus e vivenciá-la ao longo da semana. O Papa Francisco, há 3 anos atrás, instituiu o 3º domingo do tempo comum, portanto, o domingo de hoje, como o domingo da Palavra de Deus. Então, com maior razão, é o domingo de estarmos mais atentos a tudo aquilo que a Palavra de Deus nos orienta, nos apresenta. E olhem, por feliz coincidência, a Palavra de Deus nos ensina, neste 3º domingo do tempo comum, a guardarmos não somente no coração, mas na vida, 2 palavras. A palavra missão e a palavra ação. Como diz o verso de uma canção, missão é uma palavra que rima com ação. Não somente rima, mas também se encontram interligadas. O que é missão? Missão é serviço, missão é disponibilidade, missão
é coragem, missão é participação, missão é consciência de algo que é feito para melhor, é claro. Ação é algo que se pratica, algo que se vive, algo que em nossas mãos sendo depositado nos incentiva a levantarmos-nos e agirmos. Olhem que Jesus ficou de pé, abriu o livro e leu uma passagem do profeta Isaías. A palavra que Jesus leu lá na sinagoga era o cumprimento de sua ação, o cumprimento de sua missão, ou o início de sua missão que se concretizava na sua ação, movido, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus fez com que a sua missionariedade começasse a acontecer através do serviço que iria realizar. Anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar ano de graça, quer dizer, proclamar maravilhas na vida das pessoas. Então, movidos por essas poucas considerações, movidos por essas duas palavras, missão e ação, abramos o nosso coração, abramos a nossa mente e pensemos. Eu, você, cada um de nós somos missionários. Temos uma missão. Missão esta que foi nos entregue no dia em que nós fomos batizados e confirmada no dia em que fomos crismados. A palavra missão, ela já nos mostra algo dinâmico, algo que está em constantemente transformação. A palavra missão nos ensina a não ficarmos parados, a agirmos, e a ação da missão se faz por meio da ação, se faz por meio do serviço, da disponibilidade, da entrega, da consciência tranquila de que algo está sendo feito e que precisa ser feito, e que há necessidade de ser feito, mas não pode ser algo que, logo que foi feito, chega ao seu ponto final. Não, porque se for assim, a missão deixa de ser dinâmica e passa a ser passiva, passa a ser parada. E Jesus não nos ensinou a sermos missionários parados. Ele não nos ensinou o caminho da preguiça, ele não nos ensinou o caminho do comodismo, nem mesmo da indiferença. Jesus nos ensinou o caminho da ação, a serviço do outro, reconhecendo que o que vale na vida do outro é a vida em abundância, é a vida bem vivida, é a vida valorizada. Em que sentido? Em todas as necessidades do outro. Estarmos atentos cheios do Espírito Santo, envolver-nos pelo sentimento de cuidado, pelo sentimento de apoio, pelo sentimento de força, pelo sentimento de ajuda, pelo sentimento de sacudida na vida do outro, para que o outro se reconheça importante
e que às vezes muitas das suas atitudes não são atitudes que vão trazer vitórias, conquistas, porque às vezes está parado, porque às vezes está acomodado, às vezes está deixando-se envolver pela preguiça. Missão e ação são dois caminhos que se cruzam, se unem. E se nós não conhecermos a nossa condição de verdadeiros missionários, em vão será a nossa ação, nosso trabalho de ação. Jamais esse trabalho vai dar frutos, jamais esse trabalho vai render para nós incentivo de recomeço e de continuidade, uma vez que não fazemos como deveríamos a nossa parte. Saibamos buscar, meus irmãos e irmãs, aumentar em nós a preocupação no serviço da ação, no nosso agir do dia a dia, sendo úteis à vida do outro, deixando com que o outro cresça, deixando com que o outro seja melhor, não permitindo que o outro seja ou sinta-se excluído, mas que seja incluído e se sinta valorizado, e se sinta capaz de ser algo e de fazer alguém na vida do outro. O verdadeiro missionário é batizado. O verdadeiro batizado é missionário. Nesta unidade do batismo com a missão, nesta unidade da missão com o batismo, o que acontece com Jesus é justamente isso. Logo após que foi batizado, ele começou a sua missão. Logo após que Jesus abriu o livro, lá na sinagoga, ele já concluiu para as pessoas que ali estavam. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabasses de ouvir. Ou seja, é como se Jesus lhes dissesse: sou eu que aqui estou disposto a praticar tudo isso que Isaías profetizou. E de nossa parte, o que estamos fazendo? Como é a nossa ação? Como é o nosso serviço? Estamos seguindo Jesus Cristo como deveríamos e como há necessidade de segui-lo para sermos melhores? Estamos trabalhando o nosso ser, estamos trabalhando a nossa mente, o nosso coração, para termos a mesma sensibilidade de Jesus, iluminados pelo Espírito Santo, numa atitude de serviço, de partilha, de amor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,